Olá, alunos. Essa é a aula explicativa da matéria de português para a prova de sexta-feira, tá bom? Os assuntos, segundo o roteiro, são locuções verbais, verbos terminados em -ão e -ão, advérbios e locuções adverbiais, tá? Então vamos começar por aqui. Locuções verbais. O que são locuções verbais? Locuções verbais são expressões com dois verbos. Então, na locução verbal eu tenho o quê? Dois verbos. Sendo que um é o verbo auxiliar e o outro é o verbo principal. Quando eu falo em verbo auxiliar, é um verbo que está auxiliando o verbo principal a ter o sentido, tá? Então, por isso que vem esses dois verbos, porque somente um verbo, só o principal, não teria o sentido que eu queria na minha oração. Por isso, eu uso dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar tem a função de auxiliar o verbo principal. Quais são eles? Os verbos auxiliares mais comuns, os que são mais usados, são ser, estar, ter, haver, andar, deixar, tornar, ir, começar, dever, acabar, querer, precisar e pretender. Esses são os verbos auxiliares mais comuns, mais usados nas orações. Mas veja bem, um verbo, ele pode ser flexionado, ou seja, eu tenho aqui o verbo ser no infinitivo, mas eu posso flexionar ele numa oração, colocar sou, né, que também vem do verbo ser, ou o verbo estar, eu posso flexionar ele numa oração e colocar estou, ou um verbo ter, eu posso flexionar ele numa oração e obter tenho. Então vocês têm que ter em mente que esses são os verbos, mas quando eles estão numa oração, eles aparecem flexionados, ou seja, eu mudo a pessoa do verbo, eu conjugo. Não tem a conjugação do verbo? Eu tenho, tu tens, ele tem. Então, o verbo ter, ele é conjugado dessa forma em uma oração. Vamos dar exemplos? Aqui. Eles devem iniciar. Aí eu já leio e já vejo. Peraí. Aqui nessa oração eu tenho dois verbos, um ao lado do outro. Devem e iniciar. Eu tenho dois verbos. Ou seja, aqui eu tenho uma locução verbal. Mas qual deles aqui é o principal e qual deles é o auxiliar? Vamos lá. Eles devem iniciar. Então, eu vou lá na minha listinha de verbos usados e eu encontro o verbo dever, que aqui está flexionado na terceira pessoa do plural. Eles devem. Então, devem é o meu verbo auxiliar e o inicial é o verbo principal. Professor, eu sempre vou ter que ir lá na minha listinha, eu tenho que ter na minha cabeça decorado esses verbos? Não. O que vocês têm que ver? Vocês têm que ver qual é o verbo que está condicionado ao outro. Por exemplo, eles devem iniciar. Devem o quê? Devem iniciar. Então, este verbo está auxiliando o verbo principal, tá bom? Eles devem iniciar. Então, o devem aqui está auxiliando o verbo principal. Olha só a outra. Nossa, errei que feio, peraí. Tava copiando. Rápido. Vamos lá. Vamos ler a outra oração. As roupas foram pagas à vista. Aí eu vou, já li a minha oração, já sei que eu tenho dois verbos. As roupas foram é um verbo. Foi, né? Tá
ação. Pagas, de pagar, né? Então, eu vou lá, já achei que tem dois verbos, já sei que aqui tem uma locução verbal. Verbal, perdão. Aí eu vou lá, ó, veja, foram. Foram é do verbo fui, é do verbo ir. E o verbo ir é um verbo auxiliar. Então, foram aqui está trabalhando como verbo auxiliar e pagas como verbo principal, tá bom? Vamos ler outra. Os clientes estavam reclamando. Estavam, um verbo, reclamando, outro verbo. Vocês têm que analisar que os verbos são seguidos, tá bom? Que eles estão um do lado do outro. Para acontecer a locução verbal, o verbo tem que estar aqui, ó, um do lado do outro, tá bom? Os clientes estavam reclamando. Estavam do verbo estar. Verbo estar é um verbo auxiliar. Então, verbo auxiliar estar, verbo principal reclamando. Por quê? Porque os clientes estavam o quê? Eles estavam reclamando. Estavam auxilia o verbo reclamar. Assim como as roupas foram pagas. As roupas foram o quê? Foram pagas. Então, o que está na frente é o verbo auxiliar e o que vem seguido é o verbo principal, tá bom? Esse é o assunto de locuções verbais. Agora nós temos o outro assunto que também vai cair na prova, que são os verbos com terminação an e ão. Bom, os verbos com terminação an e ão, como saber conjugá-los? Eu tenho uma dica, é a dica que é mais usada. O verbo an é passado, o verbo ão é futuro. Por exemplo, terminarão com o an, passado, terminarão, futuro. Fizeram com o an, passado, farão com o ão de futuro. Então, sempre o verbo que tiver no passado, ele tem que terminar com an, o A e o N. E toda vez que o verbo estiver no futuro, ele termina com ão, tá? A, O, tio, tá bom? Agora a gente vai para o outro assunto, que é advérbio e locução adverbial. E o que são advérbios? Advérbios são palavras que modificam o verbo, tá? E locuções adverbiais é um conjunto de palavras, não é só uma palavra. Então aí já tem uma dica valiosa. O advérbio é só uma palavra. E a locução não. A locução sempre são duas ou mais palavras. Então aí você já matou a charada. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou fazer aqui rapidinho. Deixa eu botar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Pronto, vamos lá. Olha aqui. Ela teve uma atitude duvidosa. Ela teve o quê? Uma atitude duvidosa. Então, o advérbio nesse caso seria duvidosa, tá bom? Vou colocar mais exemplos aqui, vou só pausar para eu escrever para ser mais rápido, tá bom? Pronto, gente, eu copiei ali logo vários exemplos pra gente não ficar perdendo tempo, tá bom? Vamos lá. Continuando o assunto, nós estávamos em advérbio e locução adverbial. Então, primeiro eu vou falar de advérbios, tá bom? Como eu falei anteriormente, deixa eu apagar isso aqui pra não confundir vocês, não tem nada a ver isso aqui.
Advérbios são palavras que modificam o verbo. Elas são palavras, não são verbos, tá? Advérbio não é verbo, tá? Elas são palavras que modificam o verbo. Então, vamos ler esse daqui. Demorou, mas chegou longe. Cadê o verbo? Chegou. E o que ele está modificando? Chegou aonde? Chegou como? Chegou com, quando? Entendeu? O advérbio, ele indica lugar, ele indica modo, ele indica se é uma afirmação, se é uma negação, ele indica intensidade, tá? Então, o advérbio, ele indica várias coisas. Por exemplo, demorou, mas chegou longe. Longe é um advérbio de lugar. Então, aonde ele chegou? Ele chegou longe. Advérbio de lugar. Sempre que precisar, basta chamar. Sempre, sempre está modificando o verbo precisar. Então, sempre vai ser um advérbio de quê? De intensidade. Sempre, tá bom? O outro, nós fomos devagar. Como nós fomos? Nós fomos como? Devagar. Então, devagar está modificando o verbo fomos. Vamos lá, gente. Eu tive que parar aqui, que chegou uma mãezinha. Eu quero retomar aqui desde a primeira, tá bom? Então, o advérbio é uma palavra, como eu falei, que não é um verbo, mas ela modifica o verbo, tá? Então, na primeira aqui, demorou, mas chegou longe. Ele chegou aonde? Longe. Então, longe é um advérbio de lugar, tá? Está indicando o lugar que ele chegou. Quais são outros advérbios de lugar? Perto, aqui, ali. Tudo que indica uma localização é um advérbio de lugar. Demorou, mas chegou longe. Então, longe é advérbio de lugar. Paulo esteve aqui pela manhã. Aqui, advérbio de lugar. Tá? Então, os advérbios de lugar, eles indicam uma localização. Na outra, sempre que precisar, basta chamar-me. Sempre que o quê? Que precisar. O advérbio está modificando o verbo. Sempre é um advérbio de intensidade. Sempre, tá bom? Vamos para o próximo. Nós fomos devagar. Nós fomos como? Devagar. Então, fomos é o verbo e devagar está indicando, está modificando, está dizendo o modo como fomos. Nós fomos devagar. Então, devagar é o modo, advérbio de modo. É o modo como eu fui. Pode ser que caia. Quais são os outros advérbios de lugar? A Paula está calma. A Paula está calma hoje. Como a Paula está? Calma. Então, é um advérbio de modo. Calmamente, rapidamente. Ela foi rapidamente ao mercado. Rapidamente é um advérbio de modo. Então, modo indica o modo como aquilo foi feito, tá bom? Vamos para o próximo. Ela falava pouco. Como ela falava? Ela falava pouco. Então, pouco é advérbio de intensidade. Quais são os outros advérbios de intensidade? Muito, bastante. Tá? Estou colocando aqui. Pouco, advérbio de intensidade. Mas o pouco também é relativo à intensidade? Sim. Pouco, muito, bastante, menos, tá? Tudo isso é advérbio de intensidade. Próximo. Claro que entendemos. Claro que entendemos. Então, claro é um advérbio de afirmação. Claro, eu estou afirmando. Sim, eu também estou afirmando. Com certeza, também estou afirmando. Tudo isso é o advérbio de afirmação, tá bom? Vamos lá. Não aceito suas desculpas. O não aqui funciona como um advérbio de negação, tá? Qual é o outro advérbio de negação? Nem.
Nem e não são os mais usados, tá bom? Como advérbio de negação. Agora eu vou botar aqui as locuções adverbiais, tá bom? Pronto, gente, agora eu vou mostrar para vocês como encontrar uma locução adverbial, tá? Como eu falei, a locução, ela é um conjunto de palavras, ela não é uma palavra só. Pode ser duas ou mais palavras juntas que elas façam esse sentido de modificar o verbo, tá bom? E como eu falei anteriormente, existem vários tipos de advérbios. Advérbio de lugar, advérbio de modo, advérbio de afirmação, de negação, de intensidade, né? Nós temos vários tipos de advérbios. Então, na locução adverbial, eles vão ter os mesmos, é uma ligação na verdade. Nós temos locução adverbial de modo, locução adverbial de tempo, de intensidade, de negação, de afirmação, tá bom? Ela tem o mesmo sentido que aquele do advérbio, só que eu tenho mais palavras porque o advérbio é só uma, tá? Por exemplo, depois de amanhã vou trabalhar. Quando eu vou trabalhar? Depois de amanhã. Indica o quê? O tempo. Quando eu vou trabalhar? Então aqui eu tenho uma locução adverbial de tempo. Depois de amanhã, tá bom? Então eu tenho três palavrinhas juntas que elas fazem o sentido desse verbo aqui, vou. Eu vou trabalhar quando? Depois de amanhã. Fique à vontade para olhar os nossos produtos. Então, ele está pedindo para o quê? Para a pessoa ficar à vontade. Fique à vontade, então, é o modo como a pessoa tem que ficar. Ela tem que ficar à vontade. Nesse caso, é um advérbio de modo. Fique à vontade é um advérbio de modo. Morreu de frio. Morreu como? De frio. Também é um modo como ele estava. Ele estava com frio. De frio é um modo. Duas palavrinhas, tá bom? Viajou de avião. Como foi que ele viajou? De avião. Também é um modo. É um modo como ele viaja. Por favor, vire à direita. Ele pediu para fazer o quê? Virar à direita. À direita, então, será o lugar. Lugar para onde ele está indicando. Nesse caso, é o advérbio de lugar. Tá bom? Eu passei a relação ontem dos advérbios. E para quem não fez, eu vou passar novamente. E esses são os assuntos pertinentes da prova. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.